Olá pessoal, comentando aqui mais um capítulo do livro da Juliana Cavalcante, Cristianismos e Judaísmos Antigos. É o capítulo do Renato César Soares, as interações entre o judaísmo farisaico e o paleocristianismo. Então é interessante que ele vai mostrando que o cristianismo nasceu do judaísmo. Tá? Então ele vai mostrando essas interações que em função dessa origem, né? Os seguidores de Jesus eles são rotulados quase que frequentemente como seita do caminho, somando suas variações, aparecem 6 vezes, na proporção que cristãos 3 vezes e nazarenos apenas uma vez. Então é como eles são chamados, né? O vocábulo seita aparece 6 vezes, sendo 3 delas em alusão aos cristãos, o restante em referência a saduceus e fariseus. Então, como eles aparecem sempre como seita, né, eles são um ramo do judaísmo. Né? Para Paul Veyne, o cristianismo se comporta com posturas muito similares a outros segmentos judaicos. Ele é, palavras do Paul Veyne, nascido como seita judia, o cristianismo conservou ao máximo o princípio de autoridade sobre os fiéis, que é o da maior parte das seitas, um grupo fortemente estruturado, tende a estreitar suas fileiras e a reforçar a identidade de seus membros. Tá? Então, isso é palavras do Paul Veyne. Então, a origem do cristianismo dentro do judaísmo é o ponto de partida disso. Né? Paulo, ele é narrado sempre lá dentro do Templo de Jerusalém, está em Atos 21, 26. Pedro e João também fazem milagres lá no templo, Atos 3:1. A comunidade de fé se reúne em casas, mas continuam frequentando o templo, Atos 2:46. As festas judaicas parecem fazer parte da rotina desse grupo, e Paulo aparentemente faz ritos de purificação no templo, Atos 21. Então, toda essa narrativa vai confirmando que você tá dentro do judaísmo. Tá? Paul Veyne, ele diz assim, a abertura aos não-judeus do judaísmo cristianizado leva a um divórcio patente entre uma seita de judeus cristãos circuncidados e uma religião nova, cristianismo, que levanta voo. Porque não sendo mais étnica, essa religião via se abrir diante dela um mercado mundial em que todos os homens tinham necessidade dela para a sua salvação. Então, existe um caráter mais universal. Ele sai de uma religião sectária e ganha um alcance maior. Tinha prosélitos no judaísmo? Tinha, mas era bem menos. Era bem menos. O cristianismo ele quebra as barreiras de entrada, né? Na medida que não existe circuncisão, não exige o cumprimento das leis alimentares. Então, o cristianismo ele tem uma natureza muito mais universal. E aí o artigo ele vai fazendo uma série de comparações, né, e vai comparando com textos da literatura hebraica. Então, por exemplo, a regra de ouro de Jesus, né, amar a Deus todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Marcos 12:33. Isso vai estar lá no Hillel. Hillel tem um princípio que é: o que é odioso para ti, não façais ao próximo. Tá? Isso está no Shabbat 31a. As concepções de mundo espiritual dos fariseus e dos cristãos emergem do mesmo tronco. Aí o Saldrini diz assim: suas posições sobre a vida e sobre a morte, sobre a divina providência, são coerentes umas com as outras, e provavelmente derivam da escatologia expectativa apocalíptica deles. Então veja, tudo isso vai concordando com a tese de que o cristianismo nasceu do judaísmo. A ideia de uma Jerusalém do céu, que seria construída tal qual a Jerusalém da terra, né? Essa perspectiva está dentro das escrituras judaicas. E vai aparecer também em Apocalipse, onde a nova Jerusalém descia do céu para a terra. Apocalipse 21. Outras questões relacionadas à eternidade, por exemplo, essa questão do inferno, né? Não tem essa palavra inferno lá, né? Agora, as crenças farisaicas, elas tinham o conceito lá de higiene do fogo. Essa expressão nasce da aglutinação de duas palavras hebraicas,
Gay, que quer dizer vale, desfiladeira, e Inon. E aí vai dar origem a essa palavra Gena, um lugar público para os ímpios, que fala sobre o sofrimento das almas dos ímpios, né? Isso é discutido por Hillel e Shammai. Eles tratam com isso. E na visão do Shammai, ele considera 3 tipos de destinos no mundo por vir, né? Após a morte, né? O destino dos justos perfeitos, o dos ímpios perfeitos e os intermediários, tá? Então, os ímpios perfeitos, ou seja, aquele cara que é mal, mal mesmo, né? Esses são lançados no fogo da jena, segundo é que é dito em Daniel 12:2. Então, esse é um texto que vai estar lá nos evangelhos, mas que vem de uma tradição judaica, isso. Tá? É mais um elemento da tradição judaica. Aí o Jacques Legoff, ele também discute essa questão, né? Ele vai falar assim: aquele que abunda em misericórdia tende para misericórdia, e é destes que fala Davi no Salmo 116, ao afirmar que Deus escuta e pronuncia em relação a eles todo esse trecho: pecadores israelitas e estrangeiros que pecaram no seu corpo, unidos com a Jena durante 12 meses depois aniquilados. Quer dizer, você veja que o sofrimento ele dura 12 meses, né? Já os cristãos, ao longo do tempo, vão desenvolver o conceito de que as penas para os ímpios no inferno são eternas, né? Então temos aqui uma diferença aqui, mas o ponto de partida dos dois é o mesmo, né? Aí vai falar dessa expressão Gena aparece no Novo Testamento 12 vezes, como lago de fogo. E certamente isso é uma influência farisaica. No Talmud também, o Talmud vai ter várias passagens e ditos que se aproximam do... Por exemplo, no Berashot 55b, diz assim: para que você possa conhecer os pensamentos do coração, Raba disse: isso é provado pelo fato de que o homem nunca é mostrado em sonho uma tamareira de ouro, ou um elefante passando pelo olho de uma agulha. Está lá no Berashot 55b. Essa expressão, elefante, não é um elefante, mas é um camelo passado pelo buraco de uma agulha, aparece em Mateus. Então existem ditos comuns, sabedorias comuns que eram ensinados no meio judaico e que aquilo acabou sendo absorvido nos evangelhos. O Pirkei Avot, que é a ciência dos pais, ele fala assim: todo aquele que se ocupa com o estudo da Torá por amor a ela é privilegiado com muitas coisas. Além disso, é digno de que todo mundo houvesse sido criado por sua causa. É chamado amigo, amado, que ama a Deus, o que ama as Escrituras e alegra os homens. A mesma coisa vai aparecer em 1 João 5,2. Ele diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, são paralelos entre a literatura, né, judaica e essa literatura cristã, que vai mostrando os pontos em comum, as origens em comum do cristianismo com o judaísmo. Muito obrigado, então.